Adriane, tudo bem aí? A patologia, na página 17, na quinta linha, é a glasnost colocando os pingos nos is. Bom, aqui no caso, quando eu pensei nesse aspecto, é a questão, até comentei um pouquinho antes, que é da gente deixar bem claro os nossos posicionamentos e os nossos princípios pessoais. A partir do momento que a gente vai mudando, é importante deixar claro esses posicionamentos, né? Por quê? Quem gosta de uma psicosfera turva é assédio. O amparador, ele gosta das coisas com transparência, com clareza, de forma bastante realista. Então, é importante a gente afirmar as nossas opiniões e deixar bem claro os nossos posicionamentos. Porque a partir daí, você vai ter mais força presencial. Foi nesse aspecto que eu pensei. Clareou para você, Arlindo? Tá, ok. Agora, uma última coisa, na página 19, a masculinologia, tem aí o escritor inglês John Wilmot. E aí, eu não sei o que houve com ele, por exemplo. Segundo o conde de Rochester, o escritor inglês John Wilmot. Okay. É o seguinte, na masculinologia, página 19, o terceiro item aqui, o escritor inglês John Wilmot. Eu queria saber o que houve com ele. Tá. Bom, por que eu coloquei o John Wilmot na masculinologia? Pelo seguinte, eu já tinha ouvido falar dele, mas comecei a estudar um pouquinho, saber um pouco a respeito da vida dele, e assim, ele foi um aluno modelo na escola de gramática, que é um escritor inglês, né? E ele foi amigo de Carlos II. Então ele foi escritor, escreveu poesia satírica, mas ele também escreveu poesia obscena, mas era uma pessoa erudita, né? Falava latim, falava grego, falava francês, o italiano. E na vida dele, ele teve uma vida até relativamente boa financeiramente, mas ele odiava a hipocrisia e ao mesmo tempo, né, não gostava do artificialismo da época. Porém, ele foi uma consciência que não tinha, apesar de não gostar das coisas artificiais, ele não tinha dentro dele desenvolvido o autorrespeito. Ele não tinha essa noção da respeitabilidade com ele mesmo. Então, ele foi uma consciência que abusou muito do soma, procurou romper todos os limites em relação a isso, morreu jovem, morreu de sífilis, e apesar de toda a intelectualidade, de toda a criatividade, ele não soube aproveitar bem o soma, e ele não tinha essa noção de respeito próprio. Por isso que eu coloquei, no caso, ele como um exemplo. Para quem quiser conhecer um pouco mais da vida dele, tem um filme que é chamado O Libertino, eu acho que talvez até tenha passado aí, que conta um pouco a história dele. É um filme bem forte no sentido de mostrar a vida dele. Não recomendo ver com crianças na sala, mas é interessante para conhecer, né, a vida dele. E ele ficou conhecido no meio espírita porque ele escreveu, dentre os livros, ele escreveu Chanceler de Ferro. Ele escreveu dezenas de livros psicografados pela Vera Krishnas, que era uma russa. Exatamente. E tem livros fortíssimos. Exatamente. E tem outros de alto nível. Um dos mais sérios dele é Romance de uma Rainha. Isso, e para complementar, quando eu estava fazendo o verbete, eu tinha trabalhado o dia todo no verbete, eu tive uma projeção em que eu me encontrava na frente da casa dele. Pois mas eu já encontrei com ele fora do corpo. Como? Eu já encontrei com o Rocha fora do corpo. Ele é uma cabeça. Agora, era muito perturbado devido aos assediadores. Muito perturbado. Por isso que tem livro dele, mesmo psicografado, esquisito. Tem uns que são fortíssimos. Sim. Entende? Vale a pena ver com calma. Ele é muito alto e baixo, ainda até hoje. Ele estava falando para mim, a hora que ele começou a falar, eu vi que eu estava emocionado para dizer as coisas dele. Até hoje, quer dizer,
O psicossoma ainda tem uns problemas nele muito sérios. Ele não Agora, é interessante isso, ela colocar como exemplo da falta de respeito. Realmente, ele é isso. É o jeitão dele, é o nível que está. Ele não está ressomado, então. Agora aqui, tirando o aspecto religioso do budismo, qual a opinião do professor sobre o triplo treinamento da sua utilidade para a evolução? Suprema virtude, suprema serenidade, suprema sabedoria. Olha, tudo isso aí é o que nós trabalhamos na evolução, não tem novidade nenhuma. Virtude é o trafor, é o traforismo. Serenidade é a serenologia do serenão. E sabedoria, a autocognição. Agora, com a religião, meu chapa, não dá nada, não adianta querer tirar, não. Tinha que cair fora disso aí e a pessoa pensar na serenologia, pensar nos trafores, na autocognição independente da lavagem cerebral do budismo. Outra coisa, budismo é uma coisa também relativa. Vocês já viram que teve uma revolução lá dos monges budistas que fizeram até negócio para quebrar os outros, para matar os outros, estão um pouco ligando para o negócio. Então é religião. Fez religião.